Glória a Deus, aleluias. Vou convidar as nossas crianças para virem aqui à frente, para a gente poder estar orando com vocês. Isso. Glória a Deus. Isso. Vocês vão para cá, igreja, para a gente poder orar pelas nossas crianças. Isso. As nossas crianças é o presente lindo que Deus deu a cada papai e mamãe, também o nosso futuro, né? Da nossa igreja, futuro do nosso país está aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa hora nós oramos pela vida de cada uma das nossas crianças. Pedimos ao Senhor Deus que o Senhor continue abençoando cada uma delas, fortalecendo cada uma delas em Ti. Pedimos ao Senhor Deus que o Senhor seja com o culto infantil, que o Senhor use, ó Pai, a nossa irmã Patrícia para transmitir o Teu recado ao coração das nossas crianças. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem ir devagar, crianças. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não é verdade? A gente sabe que tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui na terra, nada, mas nada mesmo se compara ao que Cristo Jesus preparou para cada um de nós. E a palavra do Senhor declara: não se turbe o vosso coração, não se preocupe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de papai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria ido. Mas eu estou indo preparar lugar, mas eu voltarei para buscar a igreja do Senhor. E é isso que vai acontecer um dia. Você crê nessa verdade? Sabemos que um dia a gente vai viver um novo céu, uma nova terra, que o Senhor já preparou para cada um de nós. Então, como que é gostoso a gente saber, cada um de nós tem a certeza no coração, porque Romanos 8, versículo 1, ele é um versículo que eu gosto muito, e ele dá a certeza da vida pós-morte com Jesus. Então, quando eu vejo esse versículo, se eu tenho algum medo de morrer, vai embora na hora. Não sei se tem alguém com medo de morrer aqui. Não tem medo não. Porque a palavra do Senhor fala assim: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um estado, na verdade. Se eu estou em Cristo Jesus, eu não tenho que temer nada desse mundo. Eu não tenho que temer a fome, eu não tenho que temer a escassez, eu não tenho que temer os problemas. Muitos de nós às vezes vemos em prol de problemas. Todo dia surge um problema, não é assim? Mas todo dia você vence ele no nome de Jesus. Eu não posso deixar que os problemas sejam maior do que a minha fé, maior do que o meu Deus. Então nós acabamos de cantar essa verdade, que você possa desfrutar dia após dia essa verdade de estar em Cristo Jesus. E a melhor coisa é estarmos na presença dele. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Amém. Nessa noite eu quero agradecer ao Senhor os nossos visitantes que estão vindo pela primeira ou mais vezes. Quero agradecer a nossa irmã Zerilda, eu falei certo? Isso, irmã Zerilda, Deus abençoe. Volte sempre, minha irmã. Você é muito bem-vinda aqui na casa do Senhor. Tem a nossa irmã Helena do lado do esposo, não é isso? Qual o nome do esposo mesmo? João, Deus abençoe vocês. Sejam mais que bem-vindos no nosso meio, né? Irmã Helena, de vez em quando vai lá para vocês no nosso trabalho. Fico muito feliz com a presença da irmã e do irmão João. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Ô pastor, sim, você falando isso aí, eu tinha umas clientes, né, que eu descobri, né? Nossa, eles falam muito bem essa pregação. Nossa, tem chateia aqui, ela falou assim: eu não vou com você hoje, mas a próxima vez eu vou. Nós lembramos que a semana passada nós estávamos fechados em portão, nós voltamos. Aí nós fomos para outra igreja. sim, mas que bênção que vocês vieram. Espero que gostem, voltem sempre. Irmã Geise e Thalita, também já é de casa, né? Teve aquele irmã de casais, os meninos dela vieram também, o Otávio e o Tarcísio, não é isso? E o que nós falamos para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
essa é a terceira mensagem que nós estamos falando através do Evangelho de João. Aquilo que João revela, né? O Evangelho que João revela para cada um de nós. João escreveu a sua carta, depois ele escreveu 3 cartas e um livro de Apocalipse. Então nós estamos falando a respeito do Evangelho de João. Então, essa é a terceira mensagem. Caso você, eu perdi as outras mensagens, não se preocupe, elas estão gravadas lá no YouTube, é só você ir lá e ver, e você vai entender claramente. Eu tenho certeza que Deus vai falar claramente ao seu coração com essa porção. Se você desejar, também está registrado ali na internet as outras mensagens que você vai poder depois estar vendo, você pode estar me pedindo. Amém? Na primeira, nós falamos a respeito de conhecendo a Jesus de uma forma profunda. Depois nós falamos a respeito do Evangelho, testemunho do Evangelho, que é algo palpável. Nós pegamos, nós sentimos o Evangelho, por isso nós evangelizamos as pessoas. Então, foi essa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre o Verbo, né? O Verbo que é o próprio Jesus no início e está com cada um de nós até hoje. Nós vamos falar sobre essa palavra, sobre o Verbo, Jesus sendo o Verbo, a palavra revelada de Deus. Então que você venha, deixar o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Então nós estamos conhecendo a Jesus Cristo de uma forma cada vez mais profunda, para que você venha entender o poder que há em Jesus desde o princípio até os dias de hoje. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 ou do versículo 1. Você pode abrir sua Bíblia, nós vamos ler esses versículos. Amém, meus irmãos? Vamos lá? A palavra do Senhor transmite o seguinte para nós nessa noite: no princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Verso 8: ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, ou o Verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma de homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, ou o Verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Meus irmãos, quando eu paro para poder pensar que Verbo, ou a palavra, é o próprio Jesus, desde o início, quando nós paramos para pensar que Jesus Cristo ele estava lá com Deus na fundação do mundo,
No princípio era Ele. E algo meu, quando eu paro para pensar, né? Já estou chegando aos 45 aninhos aqui. E mais de 30 anos que eu tomei a decisão, aceitei a Cristo, estou aqui, glória a Deus. Passei por um período longe dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me trouxe de volta. Glória a Deus por isso, não é? E desde o início, quando eu aceitei a Cristo, a gente escuta falar: olha, o Verbo está voltando. Jesus está voltando. Você já ouviu essa frase? Não é? Desde pequenininho eu escuto: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí eu lembro quando eu era criança, participava de coralzinho pequenininho que cantava na igreja. Depois fui crescendo, a gente participou de retiro na minha época, tinha muito retiro, tinha intercâmbios. Como que é gostoso ter contato com outras pessoas, contato com outras igrejas, e a gente vai crescendo e vai vendo. Aí Jesus ainda não voltou, nós estamos aqui, não é verdade? Será por quê? Não sabemos o dia e nem a hora. Nem o próprio Jesus sabe, mas somente o Pai. Somente Deus sabe o dia e a hora em que Jesus virá buscar a sua igreja. E conhecer a Jesus profundamente, eu não vou conseguir esgotar esse assunto. Nós vamos aqui ter uma série de mensagens, estamos tendo essas mensagens, aquilo que Deus despertou no meu coração para passar na igreja. Porque já parou para pensar, quanto mais a gente tenta conhecer a Jesus, menos a gente conhece. É uma fonte inesgotável de saber, de conhecimento. Quem conhece a mente do nosso Jesus? Quem conhece a mente do nosso Deus? Absolutamente ninguém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Na nossa matemática simples, 1 mais 1 é? Mais 1? 10, é isso? Quando a gente fala do nosso Deus, Ele é 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas os 3 são um só. Um em carne, são colados ali um com o outro. E no princípio eles falaram, olha, lá em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém a terra era sem forma e vazia. Mas quando foi criar o homem, a frase que surgiu, a frase que foi lançada, façamos o homem, não é essa frase que está lá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é isso? Vocês concordam comigo? Está na Bíblia, não é isso? E aí Jesus fez aquele grande boneco de barro, e depois ele soprou no Espírito de Deus, e nós tornamos a ser seres viventes. O Verbo está em nós. Mas eles falam assim, pastor, mas se o Verbo está em nós, se o Verbo está no homem, por que existe tanta falta de graça no mundo? Por que existe tanta maldade? Por que existe tanta violência? Por que existe tristeza? Por que existe fome? Já parou para pensar comigo? Por quê? Esses porquês já veio na sua mente? Na minha também. Mas se Deus é amor, por que tem tanta bagunça nesse mundo? Já parou para pensar? É pela dureza do nosso coraçãozinho, pela rebeldia nossa. Deus ele está sempre no seu trono. Deus ele está sempre no seu lugar de honra. Quem sai do lugar que não deveria? Nós, o homem. Se existe o altar do Senhor, nós precisamos estar sobre o altar todos os dias. Todos os dias eu preciso estar no altar do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui tem que entender claramente que o lugar nosso é estar diante do Senhor, e através das nossas orações, aquilo que nós pedimos a
o mais interessante é que lá no verso 10 ao 13, ele estava no mundo, mas o mundo não o recebeu. Ele veio para os seus. Quando o texto fala disso, meu irmão, ele veio para o povo. Jesus Cristo veio para um povo exclusivo. O Verbo veio para uma quantidade de pessoas, para o povo, para o Israel de Deus. Veio para os judeus. E o que eles fizeram? Reconheceram o Verbo? Reconheceram a Cristo? Não reconheceram a Cristo. Como muitos hoje também não reconhecem. Quantas pessoas estão chateadas com Deus no dia de hoje? Já parou para pensar que existe uma quantidade de gente que fala assim: não, que isso? Deus não existe? Já viu isso? Irmão, quantas pessoas falam assim: não, isso não existe não, isso é invenção. Quantas vezes, né, a gente escuta falar assim: mas o inferno é aqui mesmo. É aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga, tudo se resolve aqui. Gente, se fosse aqui, o crente estava bom, viu? Aqui a gente come, bebe, se diverte. Quem pode, tem uma casa na praia, vai para a praia, toma vinho de bobo, não é isso? Não é bom demais? Se isso aqui fosse comparado ao inferno, estaria bom demais, seria tudo, mas não, meu irmão. O inferno, eu acredito que o que mais preocupa, né, o ser humano, a minha mente, não é nem aquilo que vai ser no tormento, que a Bíblia relata. Não vamos entrar nesses detalhes, não, para não assustar os irmãos, viu? Vocês podem ficar tranquilos aqui. Mas eu acho que o que mais me preocupa, sabe o que é? A ausência de Jesus, a ausência de amor. O mundo precisa mais de quê? Amor. O mundo precisa de mais de quê? Tolerância. O mundo precisa mais de quê? Respeito. O mundo precisa de mais de quê? Do Verbo. O mundo precisa se render a Jesus. As pessoas precisam se render a Jesus. Não de boca, mas de coração, mas de corpo e alma. A irmã Leite comentou aqui, né? Se hoje pedir a nossa alma, se o Senhor Deus falasse o seu nome, você está preparado para encontrar com Ele? A questão é essa. Você está preparado para encontrar com Jesus? Muitos não estão preparados, eu acho que estão. Queridos, mas estar preparado para encontrar com Cristo é fazer a vontade dEle. Mas aí você fala assim: nossa, pastor, é muito difícil, eu não consigo. Eu tenho, mas meu Deus, essa carne é miserável. Realmente miserável eu sou. A nossa carne, ela tende o que? A fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Jesus manda o quê? Faça o bem. Nós queremos fazer o quê? O mal. Jesus manda o quê? Faça a minha vontade. Fale de Jesus para as pessoas. E o que nós fazemos? Jesus manda você abençoar o outro. O que você fala? Bem feito. Fica para lá. Olha, eu pego ele, mas eu aqui ele lá longe. Não quer saber de falar, não. A gente tem que entender que o Senhor Deus pede para cada um de nós. Não, Jesus não pede. Jesus manda. O Evangelho de João menciona, a gente vai chegar lá ainda: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno, mando. E ele fala: já não sois mais servos, mas sois amigos, pois vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Só que nós não queremos obedecer a Cristo. Nós queremos muitas vezes o benefício do que Ele pode dar. Quantas pessoas estão achando que Jesus é aquele dono da mercearia que você chega ali, me dá aí um quilo de carne, me dá um peixe, me dá um queijo, me dá farinha. Jesus não é isso não. Deus não é isso não. Ele é muito mais que isso. Ele é o nosso tudo. Porque se nós estamos aqui é por causa dele. É porque um dia, o que ele fez? Ele escolheu os cravos. Ele escolheu a cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, tem até uma pequena cruz aqui. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ela lembra o quê? Sofrimento, dor, tristeza.
Mas por trás de toda essa dor tem a nossa que? Nossa salvação. Porque quem deveria estar na cruz? Jesus? O Jairo. Eu. Cada um de nós. Então quando ele chama a mim e a você para poder pensar nessa noite, olha, o que eu estou fazendo para honrar a esse Jesus? Então quando fala que ele veio para os seus e os seus não aceitaram, o que veio no meu coração? Meu irmão, eu vou ser bem sincero para vocês, né? O que está no meu coração. Quando o texto fala, né, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, eu fico muito feliz. Fico muito feliz, sabe por quê? Não teria espaço para o Jairo se eles tivessem aceitado. Se eu e você somos aceitos por Cristo, foi porque teve a rejeição do povo de Deus. E aí, quem que nós somos? A palavra do Senhor fala comparado à videira. Vós sois a videira, e eu sou a videira, e vocês são o quê? Os ramos. Estamos ligados o quê? Na vida. E a videira é Jesus Cristo. Pensa se o judeu tivesse aceitado Jesus, teria lugar para nós? Não. Glória a Deus, se eles não aceitaram. Triste ainda para eles, mas muitos estão aceitando. Muitos estão entregando a sua vida a Cristo. E é isso que acontece. Quando a gente tem filho, quem tem filho levanta a mão? Só para saber. Muita gente, a maioria tem filho. Ok, então eu vou falar algo que vocês vão entender. O filho, quando está em casa, ele vai lá no chuveiro, ele liga a água para tomar banho e a água vem sobre ele, não é isso? E aí vem energia, se ele gosta de um banhozinho quente, aí vem o reloginho que vai ali contando, né? 2 reloginhos, um vai com a água, outro vai com a luz, não é isso? E o pai e a mãe falam assim: meu bolso, menina, sai daí desse chuveiro. E o pai e a mãe ficam doidos, não é assim? Misericórdia. Aí o filho vai crescendo, o pai tem carro, né? Aquele que tem carro, ele tira a carteira de habilitação, pega o carro do pai, o tanque do carro está cheio. Ele só liga o carro, que legal, o carro mágico, liga o carro e vai embora. Ele não se preocupa com a gasolina, não se preocupa com o imposto, com nada, não é assim? E segue a vida, não é assim, dessa forma? Então o filho é bem tranquilo. Ele vai ter a consciência quando ele tiver a sua casa, tiver o seu trabalho, a sua responsabilidade, a maioria. Apesar que, abrindo parênteses, que é a questão da, como é que fala, da educação financeira, nós também temos que ter, né, irmãos? A gente não pode gastar mais do que recebe, não é assim? Tem que ter a vida controlada, não é isso? O quê? E o que eu quero falar com isso? Onde eu quero chegar, pastor? Eu quero chegar para você que muitas vezes nós queremos tratar Deus dessa mesma forma que os nossos filhos nos tratam. Chegamos para Deus, como eu falei: Deus, eu estou orando. Deus, eu estou fazendo minha parte. Deus, eu estou sendo caridoso. Estou entregando oferta, estou entregando dízimo, estou sendo legalzinho. Então, só me dá, papai. Me dá o que eu estou querendo. É assim, irmãos. No nosso coração, muitas vezes acontece isso, não acontece? Não precisa falar, não. Só recebe. E o que nós temos que entender? O nosso Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele vai te dar no tempo dele. Ele vai te dar na hora que Ele vê que você está preparado. E aí eu pergunto: um pai, quando tem uma criança, ele tem uma faca. A faca é bênção ou maldição, irmãos? O que a faca é? É bênção ou maldição? A faca, aquela faca de cozinha, aquela faca bem amolada, ela é bênção ou maldição? Ela é bênção. E também pode ser uma maldição. A faca na mão de uma dona de casa que sabe cortar aqueles bifes gostosos, cortar aquelas carnes, é uma bênção, né? Cortar os legumes aí, fazer salada, não pode comer só carne assim. É uma bênção, né? Até lá na boca. Aquela carninha bem feitinha. E hoje eu comi um lombinho cortadinho, passando cebola. Gente, bom demais. E fiz uma farofinha agora de vinho, delícia. Para jantar de noite. Pastor já até jantou. Aí você imagina, não é
Ele sabe também, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, não é isso? Amém? Você crê nisso? Deus é o nosso Pai. Ele sabe o que você precisa. Muitas vezes você leva não, mas daqui a pouco vem sim. Muitas vezes você é reprovado, ó, não é agora. Aí você insiste e você ganha aquilo que você precisa, porque Deus conhece o seu coração. Adianta a gente semear? Adianta falar, eu quero, não, porque tudo vem no tempo dele. Então, olha o que aconteceu com Jesus. Jesus ele esvaziou-se, em Filipenses 2 fala que ele esvaziou-se da sua glória para estar no nosso meio. Onde que o Verbo estava? Onde que Jesus estava? Que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Sabe por onde Jesus estava? Jesus estava andando pela cidade. Jesus estava andando entre as pessoas. Jesus estava no meio das pessoas. Jesus estava dentro das pessoas. Pensa comigo durante alguns instantes aqui, o que Jesus fez quando ele estava na terra. Ele andava somente com as pessoas certinhas, irmãos? Ele andava com o quê? As pessoas doentes, aquelas pessoas problemáticas, as pessoas endemoniadas. Ele andava com aqueles que ninguém gostaria de andar. E aí, Jesus Cristo, que hoje está em nós, o que muitas vezes nós fazemos? Nós falamos, nossa boca, eu conheço a Cristo Jesus, mas eu não quero andar com as pessoas que Jesus andava. Quando nós falamos para poder olhar o campo missionário, de missões, de ir, quando a gente fala do Evangelho, o que quer dizer a palavra Evangelho? É o quê? Boas novas de salvação, não é isso? Quando a gente usa a palavra Evangelho, o Evangelho quer dizer o quê? Boas novas de salvação. Quando nós usamos essa palavra do Evangelho, de boas novas, o Evangelho tem que chegar em todos os lugares. Quando a gente fala de missão, a gente pensa naquelas pessoas que deixou tudo e foi embora para outro país. É uma forma de fazer missões? Concorda? Sim, é isso? Concorda, igreja? Sim. Mas também o nosso campo missionário está aqui. Quantas pessoas você encontra durante o dia? Lembra? As primeiras pessoas que a gente vê, às vezes é o padeiro, não é isso? A gente vai lá, compra um pãozinho gostoso para tomar aquele café. E às vezes todo dia você passa por aquele padeiro, você pega o pão e não fala uma palavra boa para ele. Deus abençoe o seu dia. O leiteiro que entrega, Deus abençoe o seu dia, leiteiro. Deus abençoe a sua vida. Você vai na escola, aquela pessoa que recebe seu filho, Deus te abençoe. Você vai no banco. É uma forma de você o quê? Falar de Jesus. Não falando de igreja, não falando de religião. Nós temos que entender que nós temos que espalhar o Jesus Cristo que está em nós. Aí se alguém perguntar, pessoal, faça uma visita para a nossa igreja. Vai lá na igreja, está uma bênção. Aí sim. Mas em primeiro lugar eu tenho que deixar que perfume sair de dentro de mim. O perfume de Jesus Cristo. Paulo em Coríntios fala assim: vós sois o bom perfume. O Evangelho de Paulo na carta de Coríntios, segundo Coríntios. Vós sois o bom perfume de Cristo, que para aqueles que alcançaram a Cristo é cheiro de vida, mas para muitos que não aceitaram a Cristo é cheiro de morte, de coisa ruim. E o que a gente precisa sempre estar fresquinho na nossa mente, meu irmão, é que no Evangelho também de Mateus,
Se eu não me engano, no capítulo 6, fala que 6 ou 7 menciona que a nossa boca fala. É Mateus no capítulo 12. Eu não lembro o versículo. A nossa boca fala ou que o coração está cheio. Então, o que tem saído? O que tem brotado? O que tem saído de dentro do jarro? O que tem saído dos irmãos? Isso é muito preocupante. Eu estava vendo ontem um programa de televisão, e aí o programa ele falava assim: olha, mostrou o quadro, já percebeu também, mas eu não vou falar do programa, mostrou o quadro e falou assim: ó, aí ele falou assim: olha, quando tem uma pessoa perto de você, você não pode soltar um palavrão, qual palavra você fala? Aí está as opções, e as pessoas foram chutando para acertar. Eu falei assim: gente, que ponto nós chegamos? As pessoas achando bonito incentivar ou substituir um palavrão por outra palavra. Aí eu falei assim: não vou nem continuar vendo. Vi um pedacinho e já sai fora. Por quê, irmãos? A gente tem que entender que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra que desagrada a Deus. Mas a gente sabe, a gente tem amigos, a gente tem colegas, e de repente você está no processo ainda de Deus transformar a sua boca para não sair palavrão, palavra feia. Porque Paulo menciona: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra contaminada, impura, mas sim saem palavras boas para a edificação e transformação. E eu preciso estar preocupado e pensando como estão os meus lábios. Quando a gente fala do Verbo, quando a gente fala de Jesus Cristo é a ação transformadora na minha vida e na sua vida, porque um dia Ele transformou a minha vida, um dia Ele transformou a sua vida. E para por aí? Não. Ele vai transformar a minha e a sua vida todos os dias, mas para que Ele venha transformar a minha vida, o que já tem que fazer? Eu tenho que deixar Jesus transformar a minha vida. Eu tenho que falar: Senhor, toma minha boca, Senhor, toma as minhas mãos, Senhor, toma os meus olhos, Senhor, tome as minhas atitudes. E eu fico preocupado com as atitudes, com o mundo que a gente está vivendo. Essa noite eu tive um pesadelo muito estranho. E eu falei assim: Senhor, eu queria acordar, louvado seja o nome do Senhor. O celular da Patrícia tocou, despertou de manhã, já tinha esquecido. E ontem a gente foi a cavalgar, a cavalo de pau aqui na cidade. Fala bem, gente. Se eu cavalguei para lá, sabe? Quero andar de cavalo de verdade agora que eu não sei andar, mas um dia eu vou aprender lá, cavalgar aí pela cidade. Mas eu me diverti muito. E não voltando para o assunto, ela esqueceu, graças a Deus ela esqueceu. Pensa comigo, eu estava, o pesadelo era assim, eu fui numa oficina, deixei o meu carro na oficina. E quando eu deixei o carro nessa oficina, não era aqui na cidade, mas existiam parentes meus que já tinham morrido e estavam dentro do carro comigo. Olha que de doido, né? Alguns parentes já tinham partido e estavam nesse carro. E assim, e eu deixei o carro e falei assim: ó, os pneus estão aqui, você vai trocar o pneu, os pneus do carro, para eu poder seguir viagem. Deixei o carro na oficina, quando eu saí, voltei. O que o mecânico tinha feito? Pegou os pneus piores do que os meus, colocou os pneus velhos. Os parafusos da roda, colocou os parafusos que tinha nada a ver. Eu fiquei bravo com esse moço. Eu falei assim: moço, pelo amor de Deus, tem essas pessoas que estão no carro comigo e eu preciso seguir viagem, eu não posso ficar aqui. E eu fiquei bravo com o homem. E eu fui falando. E aí, beleza. Aí eu falei assim, ele falou assim: moço, ele falou comigo: moço, mas já está na hora da gente fechar. A gente tem que fechar a piscina. Não tem como eu fazer mais nada, não. E eu falei assim, eu fiquei mais bravo, fiquei nervoso, assim, aí eu comecei a chorar. Aí quando eu comecei a chorar, a loja despertou. Aí eu acordei assim. E aí a sensação que eu tinha era de traição. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa. Eu criei uma expectativa naquele serviço,
criei expectativa com aquela empresa, com aquele profissional, e eu fiquei com o coração doendo, porque eu queria que algo saísse perfeitinho, eu queria os pneus bonitinhos do carro para poder viajar, e eu não ia conseguir. E eu fiquei nervoso aqui, mas eu não xinguei, não vi? Nem isso eu xinguei, glória a Deus por isso. E o que a gente tem que entender, meu irmão, é que Deus falou comigo através da ciência de Deus, e que muitas vezes nós planejamos, nós idealizamos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantas vezes na sua vida você faz sonhos, mas você esquece de perguntar: Deus, Senhor Jesus, é para eu viver dessa forma e desse jeito? Senhor Jesus, a condução da minha vida, como que está a minha vida diante do Senhor? O que eu estou fazendo é para agir desse jeito, Senhor? Provérbios menciona para nós também, falando do verbo de Deus: consagre ao Senhor tudo que você faz, e todos os seus sonhos serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor, Provérbios 16, verso 3, ou 15, 3, que a cabeça não ajuda muito. Consagre ao Senhor tudo que você tem, e todos os seus planos serão perfeitos. Aí eu pergunto para você nessa noite que está aqui comigo: como tem sido o seu tempo com Deus? Como tem sido os seus dias com Deus? Você tem passado a semana inteira, não tem nada contra o Salmo 91, meu irmão. Você pode abrir lá e deixar aberto na sua casa. Só que se você deixar o céu aberto, não vai ter poder não, viu? O que você tem que fazer com ele? Ler. Mas não lê só 91 não. Lê o 91, lê o 121. Lê o Deuteronômio 28. Coma a Bíblia. Porque o grande problema é que nós queremos que a Bíblia aberta mude a nossa situação, mude a nossa vida. Se você faz isso, pelo amor de Deus, não leve a mal. Mas não adianta, né, irmão? Você concorda comigo? Essa palavra, ela tem que estar onde? Só na nossa mão? Tem que estar aqui, na nossa mente, no nosso coração. Salmo 119, versículo 11: de que maneira poderá manter puro o jovem o seu coração, mas guarda no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que é isso? Jesus Cristo, Ele veio e você caminha sobre Ele, porque Ele é a luz do mundo. Jesus ilumina o seu caminho. Mas para isso eu preciso fazer o quê? O mínimo: buscar a presença de Deus. Você consegue entender? Essa fonte inesgotável de saber, o qual nós estamos conhecendo Jesus a cada domingo mais um pouco, está falando para mim e para você nessa noite que nós precisamos o quê? Movimentar. O movimento. Hoje a geração é o quê? Do movimento. Precisa fazer academia, precisa fazer agachamento, não é isso? Para as perninhas ficar firmes. Tem irmãos aí que fazem pilates para poder ajudar na coluna, mobilizar a mobilidade, não é isso? Meu irmão, não adianta só movimentar esse corpo bonito que Deus te deu. Você precisa se movimentar no meio do Espírito. Amém? Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra o Senhor. Quando nós compramos uma televisão, uma cafeteira, sei lá, micro-ondas, ele vem com um objeto que antigamente era impresso, hoje pode ser no celular, não sei. Vinha com manual para isso. Carro até hoje, carro hoje não deve ter manual mais não, vai no celular, não sei como é que os carros mais modernos. Mas o que acontece? Vinha com manual. Manual do homem. Esse pastor tem manual do homem e da mulher? Tem. Aqui.
Quer conhecer o homem? Bíblia. Quer conhecer a criança? Bíblia. Ensina tudo. E abrindo parênteses aí, tem gente que gosta de bater em filho, né? Que a Bíblia fala, manda usar a vara, tá? Cuidado com a vara, porque essa vara é você trabalhar na consciência do seu filho. Na mente dele. O original fala, trabalhar com consciência. Filho, filha, olha para o pai e para a mãe. Vamos conversar? Porque às vezes não adianta também não. Mas você sabe da sua casa de educação. E quando a gente vai para os profissionais que hoje estão trabalhando na mente, no comportamento, não é igual na época dos nossos pais, não dos meus não. É você saber conversar com o seu filho. É você saber ter tempo de qualidade com ele. E muitas vezes a gente quer corrigir somente na vara, e é só na vara que corrige. Porque existem palavras que a gente sofre com o filho da gente e dói mais do que o corpo. A gente tem que ter nossos conceitos. Mas se precisar, quem sou eu? Você que sabe. Mas a palavra do Senhor fala que o seu bom exemplo é melhor que tudo. Porque adianta falar, filho, lá no celular. Filho, faz isso. Você não faz. Filho, não pode beber. Filho, não pode fumar. E adianta, trazendo para o Evangelho, trazendo para o verbo que a gente está falando hoje. Adianta você falar para as pessoas, você precisa ir para a igreja, fulano. E você não vai. Você fala assim, você tem que mudar de vida, fulano. Você não dá para você ruim. Meu marido tem que ir para a igreja, mas não dá para testemunho de esposa. Ou ficar falando, mas você tem que ir para a igreja, mulher, mas não dá testemunho em casa. Porque as nossas atitudes falam mais do que as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Eu tenho preocupado com isso nessa geração. Eu preciso dar exemplo. Eu quero que a minha filha lave vasilha, eu preciso lavar para ver. Eu quero que ela vá para casa, eu dou uma vassourinha para ela, brincar. Hoje mesmo com o Mateus, eu estava lavando o carro, vamos lá, meu filho, ajudar. Eu dei a mangueira para ele e ficou lá. Molha tudo do lado, antes do carro, está ótimo. Pelo menos ele está perto de me aprender alguma coisa. E a psicologia afirma que filhos, quando são levados a fazer, tanto menino quanto menina, a levar eles a fazerem atividades em casa, colocar responsabilidade, eles serão alunos mais aplicados, irão aprender melhor matemática, irão se desenvolver melhor do que aqueles que os pais não deixam fazer nada. Preste atenção. Como você está aprendendo seu filho e sua filha? Precisamos dar responsabilidades e entender que o verbo está, e o verbo é quem mesmo, irmãos? Peraí, vou ter conta de novo, isso aí ficou bom, eu acho. O verbo é Deus. Isso. O verbo é a palavra, o verbo é Jesus, o verbo é Deus. Amém? Se você sair aqui com essa palavra no coração, eu já vou ficar muito feliz. Então, Ele veio mudar a nossa história. Ele veio mudar a nossa cabeça. Ele veio mudar o nosso jeito de pensar. Então que eu e você possamos mergulhar de cabeça. Quem tem filho pequeno, né? Às vezes assim, pula meu filho, confia no pai, o que o filho faz? Se joga, não é assim? Quem tem filho pequenininho, não é assim? Quando eles estão ficando mais velhos, você diz, não, vou não. Mas quando é pequenininho, porque ele confia, não é assim? Quando você confia na palavra de alguém fala assim, faça isso. O que você faz? Você vai. Quando você chega para alguém e fala assim, ó, toma esse remédio que vai dar certo, não é assim? Ferve esse remedinho, né? Toma esse chazinho aí que vai ficar bom. Aí você faz, você toma e fica bom. Porque você acreditou que você teve fé, não é verdade? Você der uma balinha de açúcar para a pessoa e falar assim, olha como é que é bom, toma. E a pessoa com fé tomar, não sabe? Sabe? Eu falo que meu pai gosta de tomar remédio, está com 89 aninhos, está com Alzheimer, né, a questão da mente e tudo.
E o pai às vezes quer remédio, dá uma balinha para ele. Ó, fiquei bom. A criança, dá água para a criança, sarei. Não pode botar para as crianças, não. Tem que falar para o chão. Porque, irmãos, você nessa noite, a gente vai orar por você. O que você precisa fazer é mergulhar de cabeça em Jesus. Seja Jesus, viva Jesus, transmita Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. E vimos a sua glória, a sua majestade, como a do unigênito Filho do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Quero orar para você. Você pode colocar a mão no seu peito para a gente orar junto? Senhor Jesus, nessa noite, nós entregamos a Ti mais uma vez a nossa vida, o nosso coração a Ti. Queremos, ó Deus, nessa noite mergulhar na Tua palavra. O Senhor é o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor. Deus, e nessa noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha purificar o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca. Tira, Senhor Deus, dos nossos lábios tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Eu não sei, ó Deus, como está a boca do meu irmão, mas como o Senhor fez com o profeta Isaías, toca nos lábios dele, toca na mente. Se ele tem costume de falar palavra feia, que essas palavras vão cessando, até, Senhor Deus, que da boca dele só sai coisa boa, agradável a Ti e ao próximo. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor seja com os meus irmãos que estão distantes, afastados da Tua palavra, que essa semana eles consigam ler a Tua palavra, consigam orar, consigam deixar a preguiça e voltar para o Senhor e se arrepender enquanto há tempo. Peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma semana produtiva e abençoada. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor tire de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor e faça com que os nossos olhos voltem para o Senhor a todo dia, todo momento. Eu não sei, Senhor Deus, se meu irmão ou minha irmã tem algum processo, tem alguma coisa na justiça que precisa ser resolvida, mas que o Senhor dê soluções, ó Pai, dê respostas o mais breve possível. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Como é bom sentir essa paz que só o Senhor pode nos dar, não é verdade? E eu tenho certeza que você vai sair daqui e Deus vai usar muito você e a todos à sua volta nessa semana. Amém? Vamos passar para a agenda da semana. Nessa semana é semana de oração. Então todos os dias estaremos aqui das 19h30 às 20h30 em oração. A partir de amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, das 7h30 às 8h30 da noite, estaremos aqui orando. Lembrando os irmãos que terça-feira nós temos a nossa escola bíblica de ensino. Então a nossa escola bíblica é na terça-feira. Então, mesmo sem oração, a gente vai ter a nossa escola. Vai ter um período de oração e a escola. Então venha, traga os seus filhos, as crianças, que estamos tendo a classe das crianças, estamos tendo a classe de jovens e adolescentes e a classe de adultos. Então você venha, que nós estamos dividindo aqui na terça-feira em 3 classes. Quinta-feira nós teremos um culto muito especial aqui. Quinta-feira, às 19h30, no mesmo horário, teremos aqui o nosso culto amigo. Quinta-feira, às 19h30, culto amigo. Então você venha e traga o seu amigo. Vocês são nossos convidados, né? Nossos amigos visitantes são nossos convidados. Na quinta-feira, às 19h30, venha e traga um amigo ou uma amiga. Viu, crianças? Quinta-feira, para mim, trazer amigo, viu? Combinar? Posso contar com as crianças aí? Vocês têm os pais aí, vinha, ajuda aí, viu, crianças? E terça-feira também, ajuda aí. E durante a semana. Vamos colocar sobre os pés, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos orar ao nosso Deus.
colocar todo mundo sobre os pés para a gente orar? Não é a última oração, não, tá, irmãos? A gente vai orar muita vida, viu? Mas é a última oração dessa noite. Porque o culto não acaba aqui. Sabe? O culto ele continua na sua casa através da sua vida. Então lá na sua casa você vai orar, você vai buscar a Deus e o culto continua. É só esse ajuntamento solene entre os santos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças, que com certeza aprendeu ao domingo ali, ó Pai, com a irmã Patrícia. Que o Senhor, ó Pai, abençoe o coração das nossas crianças, seja com o coração dos adultos também, que eles venham, Pai, ter entendido que o Senhor é o Verbo, que o Senhor está com a gente a cada momento. Clama ao Senhor, Pai, e peço que o Senhor dê uma semana muito abençoada a cada irmão e a cada irmã, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e tenha uma ótima